Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago as minhas leituras, como já é tradicional no canal, né? As minhas leituras do mês de novembro. Então, neste mês passado, né? No mês passado, eu li 10 livros, sendo 2 livros de humor, 6 livros de poesia e 2 romances. Na verdade, um romance e uma novela. A novela é um romance mais curto, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Eu comecei com O Legítimo Livro Pirata de Cacete Planeta, com a trupe de humoristas da TV, né? Já sem o Bussunda, que tinha falecido numa Copa do Mundo, né? Acho que na Copa não sei se foi na Alemanha ou nos Estados Unidos. E assim, é um humor que a gente já conhece, né? Aquele humor politicamente incorreto, que hoje eu acho que já está ultrapassado, né? Fazer graça com gênero e minorias e, e preconceito de classe, né? É bem baixo, assim. E é um livro para ler em meia hora, não é a diagramação do livro. De pura bobagem. Tem muita foto, né? Tem uma aqui do seu Creyson, né? É um nível, né? Tipo, sem palavras. Cadê a do seu Creyson? Eu vou achar do seu Creyson. Aqui está do seu Creyson, né? Que é sobre pessoas que não falam bem o português, né? Não tiveram acesso ao estudo. Então é humor, preconceito de classe, na verdade. Aí eu li outro livro de humor, esse sim, um bom livro, realmente. Ótimo, acompanho ele até hoje, né? Que é o José Simão, que mantinha, acredito que mantém ainda uma coluna semanal na Folha de São Paulo, né? Onde ele faz humor com a política nacional, com a televisão. Não sei se hoje ele ainda faz humor com a televisão, porque a televisão está tão em baixa, com a internet, sei lá o que ele faz. Mas o livro se chama Macaco Simão no Cipó das 11, publicado pela Iluminuras. Esqueci de falar, o do Cacete Planeta é a editora Objetiva. Esse do José Simão é engraçado, eu encontrei na Biblioteca Mário de Andrade, que tinha a feira de livros, né? Então foi uma troca. E aquele do Cacete Planeta foi no Carrefour, Saldão lá, R$ 4. Esse aqui foi troca. E esse livro da Iluminuras são as crônicas dele, que ele publica há muitos anos já, na Folha de São Paulo, são as crônicas de 1989 a 1991. Então os assuntos são bem, já estão na história, né? É de 89 a 91, os textos extraídos, e o livro publicado em 91. Então o que você tem aqui? Você passeia pela política nacional da época e também do que estava acontecendo midiaticamente, os programas televisivos e tal. Então, por exemplo, ele tira onda com o governo Collor, né? Com a ministra Zélia Cardoso de Mello, ele chama de Misélia. Aí tem aqui as personalidades: Romeu Tuma, Glória Pires, as novelas Tieta e Pantanal, Tony Ramos, Jornal Nacional, né? Daniel Filho, Dercy Gonçalves, o Bial no Rock in Rio, Glória Menezes, Silvia Pfeiffer, ele acaba com a Silvia Pfeiffer, a Cássia Kiss, que ele chama de Chata Kiss,
a Lilian Vitfib, a Hebe, Silvia Popovic, Cláudia Raia, Renata Sorrá, Marília Gabriela, Guns N' Roses. É Ataque Aéreo ou é a bateria do Guns N' Roses? Pentágono, a Guerra do Iraque, Fidel, o Cacique Juruna, o Enéas. Meu nome é Enéas. E as duplas sertanejas daquela época, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. É interessante. Esse bem mais interessante que o do Cacete, claro. Então eu li o que faltava para minha coleção aqui dos poemas da Emily Dickinson, né? Das edições que saíram no Brasil, né? Então acho que eu creio que tenho todos agora. Esse aqui é o Poemas Escolhidos que me faltava. Encontrei também nessa feira de troca de livros lá da Biblioteca Mário de Andrade, que acontece no penúltimo sábado de todo mês, com exceção em dezembro, quando eles entram em recesso, né? Então eu encontrei aqui da LPM Pocket, Poemas Escolhidos da Emily Dickinson. Que na capa aqui o Harold Bloom diz: à exceção de Kafka, não lembro de nenhum escritor que tenha expressado o desespero com tanta força e constância quanto Emily Dickinson. E aí eu separei vários poemas dela. Os poemas dela são curtos e ela também não nomeia seus poemas, né? Ela escreveu cerca de 1.700 poemas que foram encontrados. Ela era reclusa, né? É uma escritora norte-americana, poeta. E ela publicou muito pouco, assim, alguns poemas em periódicos, em jornais, no século XIX. E nenhum livro em vida. E começaram a compilar o material dela, encontraram nas gavetas do quarto dela, porque ela era reclusa, não na casa dela, ela era reclusa no quarto dela. Encontraram mais de 1.700 poemas, que já foram todos publicados, né? E sempre tem algumas edições no Brasil de traduções dos poemas da Emily Dickinson, mas de coletas, né? Coletâneas, assim, alguns textos, alguns mais conhecidos e tal. E eu escolhi um aqui, um bem curto, que ela fala do Brasil, né? Então vamos ler esse aqui, que ela fala do Brasil. Não tem título, nenhum poema dela tem título. Mariposas desta cor obsedam as velas no Brasil. O labor da natureza lá faz com que as nossas mais rubras pareçam pálidas. Penso às vezes que a natureza gosta de, igual às meninas, usar berloques. Poemas escolhidos da Emily Dickinson. Então eu li da editora brasiliense Distraídos Venceremos, do poeta curitibano Paulo Leminski. E aqui tem a fotinha dele aqui atrás, né? Ó, a fotinha do Paulo Leminski aqui. E aí dá para separar vários poemas do Leminski, né? Para quem gosta. E eu separei um aqui curto. Tem poemas longos também, né? E tem os haikais dele, né? Os controversos haikais também, né? Os controversos haikais. Mas eu separei aqui um poema dele que se chama Por um lindésimo de segundo. Tudo em mim anda a mil, tudo assim, tudo por um fio, tudo feito, tudo estivesse no cio, tudo pisando macio, tudo psiu. Tudo em minha volta anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Muita gente imita ele hoje em dia, né? Nossa, como tem gente que imita ele. Então, Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski, editora brasiliense. Uma edição antiga, né? Foi na feira de troca de livros também lá da Biblioteca Mário de Andrade. E para minha surpresa, num brechó aí da vida, eu encontrei essa edição aqui de um dos últimos livros desse poeta aqui, que é o Oli Salomão, né? Envolvido ali com a Tropicália, ali com Caetano e Gil. Fez algumas letras que eles musicaram, ou fez letra com eles, né? Que é o Lábia, do Oli Salomão.
Tem a carinha dele aqui, né? O Oli já é falecido. Ele é um cara que ele é prolixo, assim, ele fala pra caramba nas entrevistas, não deixa o entrevistador nem perguntar as coisas, ele vai falando. E aí os poemas são muito longos, né? Então eu escolhi um aqui mais curto, que se chama Boca de Cena Primal. Adão encena de forma insólita e cristalina la vida es sueño de Calderón de la Barca, como se estivesse de pé no proscênio de um palco italiano. Desobedece à marcação do diretor. Nenhuma dália para ler. Avança de olhos abertos, estaca, cerra os olhos. Olhos cerrados, como cortinas fechadas de teatro. Encara de frente, olhos cerrados, a luz desmesurada do sol, que pinta de gelatina vermelha o ciclorama de suas pálpebras ricas de promessas de aventuras. É publicado pela editora Rocco. A edição é de 1998. Né? Então, os poemas espaciais, deixa eu ver se eu acho algum que eu achei lindo assim, né? Só que são bem longos. Então, aqui fica a indicação. Lábia do Woli Salomão. Também na feira de troca de livros, encontrei aqui e li também o Antologia de Poemas para a Juventude, da poeta portuguesa Flor Bela Espanca. A maioria sonetos, né? Eles são bem bonitas, assim. É bem fininha, né? Poucos poemas. Tem muitas fotos, né? Camões, que ela faz releitura de poemas também do Camões, né? E de outros autores portugueses, como por exemplo Antônio Nobre, né? E aí tem fotos aqui, facsímiles. Tem foto da Flor Bela, né? Tem ela jovem e tal. E aí eu escolhi, dentre vários aqui, a maioria sonetos, eu escolhi um que não é soneto, que se chama, são 4 quadras, né? Se chama Poetas. Ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida como as estrelas no ar, sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é que em noites de luar pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras, que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir a dos poetas também. Flor Bela Espanca, Antologia de Poemas para a Juventude, com organização da Denise Cantuária, publicado pela editora Peirópolis. É uma edição, deixa eu ver aqui, de 2007. Então eu li um romance do Bill Bryson, escritor norte-americano, né? Vida e Época de Kid Trovão, que eu comprei no Saldão ali no Carrefour, junto com aquele do Cacete Planeta. Só que aqui eu me dei bem, né? Esse aqui é da editora Companhia das Letras. O Bill Bryson, para quem não se recorda, ele é mais conhecido pelo livro Breve História de Quase Tudo. Mas esse aqui é um romance de autoficção, né? Sobre a infância do autor nos Estados Unidos da década de 50. Então tem várias questões culturais, políticas daquele período, numa linguagem bem simples, né? E também com humor, né? Um humor corrosivo, assim, que lembra às vezes alguns momentos do Woody Allen. Um humor assim, humor que eles chamam de humor inteligente, né? Então tem um trechinho aqui, eu separei um trecho grande, mas eu só vou ler o primeiro parágrafo, porque, né, senão vai ficar enorme esse vídeo. Enfim, as pessoas tinham coisas muito piores com que se preocupar nos anos 50.
do que com a aniquilação nuclear. Tinham de se preocupar com a polio. Tinham de se preocupar em ficar por cima da carne seca. Tinham de se preocupar com os que se mudavam para a vizinhança. Tinham de se preocupar com OVNIs. Acima de tudo, tinham de se preocupar com os adolescentes. Isso mesmo, os adolescentes viraram o medo número 1 dos cidadãos americanos nos anos 50. Né? Aí mais para frente ele fala sobre alguns filmes, né, que retratam a juventude, que surgiram naquela época que ele era adolescente. Criança, na verdade, ele era criança. Então ele cita O Selvagem, Juventude Transviada, Sementes de Violência, Ginásio Confidencial, Onda de Crime Adolescente, Garota do Reformatório, dentre outros. Né? É um livro que ele ilustra com fotos. Claro que eu não vou lembrar a menção aqui a essa foto, né? Mas ele vai mencionando alguns eventos, alguns episódios que aconteceram nos Estados Unidos na década de 50, ou mesmo que ele presenciou, né? Na vida dele. Cada capítulo, e aí ele ilustra com essas fotos. E cada capítulo tem uma notícia de jornal da década de 50. Interessante, né? A Suprema Corte do Alabama confirmou ontem a sentença de morte dada a Jimmy Wilson, 55 anos, um serviçal negro, por roubar $1,95 da senhora Steele Barker ano passado em sua casa. A senhora Barker é branca. Aí tem o jornal, que eu não sei ler esse nome, Register, 23 de agosto de 1958. E fotos, né? Ele disse que pirava nessa foto aqui de propaganda. Propaganda do quê? Acho que é de sutiã mesmo. Então é muito bom, gostei. Vou ler outro livro dele. Então é da Companhia das Letras, né? Os outros, eu não falei tradução da Emily Dixon. Mas aqui, ó, o Bruno Gomide, tradução, né? Ah, ele coloca como livro de memórias. Aí tá ele e os pais dele, né? E essa edição aqui, o livro é de 2006. Ele é recente, assim. E a edição brasileira é 2007. Kid Trovão, Vida e Época de Kid Trovão, que é o codinome do menino, né? Que era como ele era o herói. Quando ele brincava de herói, ele era o Kid Trovão. Então eu li essa novela aqui da Simone de Beauvoir, né? A escritora e filósofa do existencialismo francês, esposa do Sartre, né? Mal Entendido em Moscou. Essa edição aqui é aquela edição de banca, capa dura, né? É uma novela, é bem curtinho. Coleção Folha, Mulheres na Literatura, número 4. Então tem tradução aqui. Comprei só alguns exemplares, eram Mulheres na Literatura, a maioria dos livros eu já tinha. Em outras edições só comprei um que eu não tinha. É de 2017 essa coleção. Tem tradução da Estela Maria da Silva Bertô. O prefácio é dela, Eliane Lecarme Taboni. Né? Essa coleção teve curadoria do Manuel da Costa Pinto, né? Que é um crítico literário, especialista em Camus. E eu anotei algumas coisas. Nossa, vamos ver aqui. Vou ler aqui então uma frase, né? A frase é a seguinte. A frase diz assim: a indiferença nos invade quando envelhecemos. E um trecho. O trecho diz: minha primeira noite branca, disse André a si mesmo em eco. Foi tomado por um mal-estar. Esta linda noite feliz não lhe pertencia. Só podia estar presente, ela não era sua. As pessoas riam, cantavam, ele se sentia excluído, um turista. Jamais gostou desta condição. Mas, enfim, no país onde o turismo é uma indústria nacional, passear é uma forma de se integrar. E é isso que eu senti no livro. Esse é um livro de turistas. Então, é um casal de intelectuais franceses que viajam para a Rússia para visitar o filho
do, do, do esposo, né? Do homem do casal, do esposo. Filho não, a filha, né? Que está morando na Rússia, trabalha lá, vive lá. E aí essa filha vai acompanhando esse casal de sexagenários, intelectuais sexagenários, e mostra um pouquinho da crise no casamento deles, né? Não é mais aquela paixão da juventude, óbvio, né? E a vivência deles, esse período com a menina, com a jovem, né? Na Rússia. E passeios turísticos, é um livro de viagens. Então dá para fazer um paralelo com o próprio casal, né? Sartre e a Simone de Beauvoir, embora tem gente que não gosta de fazer, de observar questões autobiográficas nos romances de ficção, né? Mas é o que me pareceu quase que um diário de viagem. Não me apaixonei ainda pela Simone de Beauvoir, né? Por esse livro. Pretendo ler outras coisas dela. Mas é um bom livro, eu recomendo. Mal Entendido em Moscou. O vídeo está ficando grande, mas eu prometo que está acabando, faltam 2 livros. E desse livro aqui, José Paulo Paes, com organização do professor da USP, né, Davi Arrigucci Júnior, né, do poeta José Paulo Paes, são os melhores, coleção Melhores Poemas, né? Eu separei aqui um poema bem pequenininho assim, do José Paulo Paes. Ele é bem sintético, é um poeta bem sintético. E aqui é o seu metaléxico. Economiopia, desenvolvimentir, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. José Paulo Paes, Melhores Poemas, com curadoria do Davi Arrigucci Júnior. Editora Global, né? E por fim aqui da editora Patuá, que é uma editora independente aqui de São Paulo, né? Tocada pelo Eduardo Lacerda, né? Inclusive foi ele que me presenteou esse livro aqui, de uma das vezes que eu estive lá na Patuscada, que é os 70 poemas da Ana Peluso, coleção Patuscada, publicado em 2014. Eu ia separar um poema, mas eu não resisti. Achei 2 poemas fantásticos aqui. Ela não nomeia os poemas. Primeiro é o seguinte: primeiro transformou a casa em uma casa menor, por isso dobrou a casa. Depois transformou a casa em uma menor ainda, e por isso dobrou de novo. Até perceber que morava em um origami de pássaro, só porque a casa voou. E o outro diz assim: ser ousado como o vento, destelhar ideias, forjar rumores, varrer as águas, confundir os olhos, conduzir o fogo, multiplicar palavras, separar amantes, exaurir a terra, esquecer o homem, libertar um Deus. 70 poemas da Ana Peluso, editora Patuá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.